Agora, Daniel, primeira pergunta, já vou chegar chutando a porta aqui. Opa, Quero isso que é saber bom. de você o seguinte: estamos em um momento histórico hoje na Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, na sua opinião, ela tá barata ou não tá barata? Boa, eu vou já responder essa pergunta, mas antes é importante eu falar que eu estou no mercado financeiro desde 1999, desde 2017 eu sou um analista CNPI. Então, eh, eu posso fazer recomendações por ser um analista certificado lá dentro da APMEC. É sempre bom tomar cuidado com pessoas que aparecem falando sobre as ações e que não são certificados. Vamos lá. Com relação à bolsa estar barata ou não. O que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: a bolsa, ela tem diversas possibilidades de cenário. E o que a gente vê nada mais é do que uma média de todos os cenários do que as pessoas projetam. Então, se a gente tem hoje projeção de dólar a 5,50 e não R$ 5, a gente tem projeção de juro mais alta do que no início do ano. Por outro lado, a gente tem empresas lucrando mais, a gente tem uma bolsa que saiu lá de 135 mil pontos no início do ano e agora ela está um pouco menos, ela está em 128 ou 129 mil pontos. Então, o que a pessoa precisa entender é que o entorno da bolsa, ele muda constantemente, ele muda todos os dias. Então, ele mudando todos os dias, é importante que você entenda que a resposta que eu vou dar agora pode mudar amanhã, pode mudar semana que vem, pode mudar mês que vem. Então, o que que a gente teve? Do início do ano para cá, como eu falei, a gente teve uma piora do cenário macroeconômico no Brasil por causa de juros que não vão cair tanto. A gente teve uma piora com relação a câmbio e com relação à inflação. A inflação não deve convergir para a meta de 3% tão rápido como se imaginava. E lá nos Estados Unidos também, o juro não caiu tão rápido como se imaginava. Por outro lado, a gente está vendo sair resultado de diversas empresas com lucros maiores. Por quê? Porque a gente está vendo taxa de desemprego menor, a gente está vendo crescimento da economia, então a gente também não pode ter o complexo de vira-lata de achar que o Brasil tudo é ruim, né? O Brasil tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins. No balanço de tudo isso, a gente percebe que hoje está um pouquinho pior do que no início do ano, tá? Agora, quando você considera o todo, você vai ver que a bolsa hoje, ela, assim, eu considero que ela está barata. Tá? Eu não considero ela uma super pechincha que está muitíssimo barata, que é praticamente impossível perder dinheiro, mas eu considero que ela tem mais possibilidade de alta do que possibilidade de queda nesse momento. Então eu diria que, vamos dizer assim, numa escala de 0 a 10, sendo 0 muito caro e 10 muito barata, eu botaria um 6 aí. Tá? É um pouco acima da média, mas também não é aquela super pechincha. Lembrando que sempre os cenários podem mudar. O que pode ajudar? Um contínuo crescimento da economia, com uma queda da inflação e, com isso, uma queda de juros, e nos Estados Unidos, uma queda de juro também. Tá? E como eu acho que isso vai acontecer? Principalmente, tá? Se o governo conseguir ajeitar as contas públicas, ou seja, gerar um déficit primário de acordo com o arcabouço fiscal, ou seja, seguir a legislação que foi ele próprio que criou no ano passado. Então, seguindo essa cartilha, o Brasil tem tudo para aí sim eu falar, nesse patamar a bolsa está muito barata. Por outro lado, se acontecer alguma situação ruim, contraditória, o dólar sobe para R$ 6, a inflação foge de controle, vocês vão ver que a bolsa estaria cara. São aqueles cenários que seriam os negativos. Então, bolsa é renda variável. Sempre que você investe em bolsa, você pode ter potencial de alta em troca de um risco também de queda. Agora, Daniel,